Salve galera, professor José Souza, mais um vídeo e hoje nós vamos discutir o conceito de dispositivo computacional ou mais intimamente computador. Em informática, a junção de informação automática realiza o tratamento automatizado das informações. A ferramenta que faz isso é o computador, tá? Mas o que viria a ser um computador? A pergunta que eu quero fazer, na verdade, a pergunta seria melhor vista da seguinte forma: todo dispositivo ele pode ser considerado um dispositivo computacional? O que é que um dispositivo precisa ter para ser chamado de computador? Vamos discutir o conceito, a definição de computador segundo as ideias modernas. Nós vamos utilizar o conceito moderno de computador. Essa conceituação diz que um dispositivo, para ser considerado um computador, ele precisa atender a três critérios. Precisa ser um dispositivo eletrônico, um dispositivo digital e um dispositivo programável, tá? Então, neste vídeo nós vamos entender cada um desses três critérios. Primeiramente, o que viria a ser um dispositivo eletrônico? É um dispositivo que dispensa componentes mecânicos. Então, o nosso computador moderno, ele é essencialmente eletrônico. Ele dispensa equipamentos, ele dispensa componentes mecânicos. Mas nós sabemos que alguns componentes do computador ainda são mecânicos. O leitor de CD e DVD, o próprio disco rígido, são componentes mecânicos. Mas nós podemos construir um computador sem esses componentes, até porque esses dois componentes são periféricos. Eu posso ter um computador sem os periféricos, ok? Nós temos tecnologias hoje para substituir os HDs aí por uma unidade totalmente eletrônica. E além disso, mesmo se nós desconsiderarmos esses componentes mecânicos, parcialmente mecânicos, né, eletromecânicos, digamos assim, o nosso computador, a maior parte dele é essencialmente eletrônica. Então, segundo o conceito moderno, um dispositivo, para ser chamado de computador, ele precisa ser essencialmente eletrônico, tá? Ele deve dispensar componentes mecânicos para o seu funcionamento. Então, esse é o nosso primeiro critério. O segundo critério é ser um dispositivo digital. Estamos na era digital. Todo mundo fala isso, mas tem gente que nem sabe o que significa digital, tá? Na prática, digital significa o seguinte: os dados são tratados, são representados por quantias inteiras, quantias contáveis. Na matemática, nós chamamos isso de espaço discreto. Então, o nosso computador, ele representa as informações, representa os dados na forma discreta, ok? Por que isso? Quando representamos em espaço discreto, fica muito mais fácil de converter essas informações para combinações de bits. Um bit, ele assume dois estados: falso, verdadeiro, desligado, ligado, ou 0 e 1, tá? Contando 0, 1, dois estados, ok? Espaço discreto. Qualquer dado, ele pode ser representado pela combinação de uma quantidade finita de bits. Essa característica torna o nosso dispositivo digital. O contrário de digital é analógico, tá? Então você pode pesquisar aí dispositivos analógicos. O nosso computador moderno, ele precisa ser um dispositivo digital. Para ser considerado um computador moderno, ele precisa ser um dispositivo digital. A terceira e última característica, o terceiro critério, é que o dispositivo ele precisa ser programável. Programável no contexto, no conceito de máquina universal. Teve um cara aí muito inteligente chamado Alan Turing, um cara muito importante, foi um cara muito importante para a computação, que definiu o conceito de máquina universal, que é uma máquina que teoricamente ela pode ser utilizada para qualquer propósito, ela pode resolver qualquer problema, desde que você mostre à máquina como aquele problema será resolvido. E aí a máquina vai automatizar a solução daquele problema. Esse conceito de ensinar a máquina a aplicar uma solução se chama programação. Então, programar um sistema é você passar instruções para automatizar a solução de um determinado problema. Para ser considerado um computador, um dispositivo computacional, o dispositivo ele deve ser programável, tá? Então, deve ser possível
passar instruções para aquele dispositivo para que ele faça o que você quer que ele faça, para que ele resolva o seu problema de forma automática. Recapitulando, segundo o conceito de computador moderno, o dispositivo computacional ele precisa atender 3 critérios. Um dispositivo para poder ser chamado de computador precisa atender a 3 critérios. Precisa ser um dispositivo eletrônico, ou seja, dispensa componentes mecânicos, um dispositivo digital, que representa as informações de forma discreta, e um dispositivo programável, uma máquina universal que pode ser ensinada para resolver qualquer problema, ou seja, uma máquina que possa ser programada. Com esse conceito aí, eu convido você a olhar objetos na sua casa e discuta e pense um pouco, pare para pensar um pouquinho para ver se esse dispositivo pode ser considerado um computador ou não. Um relógio de pulso, por que ele não pode ser considerado um computador? O meu smartphone, ele é um computador? Uma lâmpada, por que ela não pode ser considerada um computador? Tá? Então, só você aplicar cada um desses critérios. Se satisfaz aos 3 critérios, então é um dispositivo computacional. Se não satisfaz a pelo menos um desses critérios, então não pode ser considerado dispositivo computacional. Então é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo de hoje. Cara nos livros, estudem, pesquisem e até a próxima, galera. Valeu!